Bom, gente, o assunto que eu tenho para falar com vocês é meio chato, tá? É meio triste até, porque é impressionante como essa mídia aí oficial, a mídia chapa branca, ela defende coisas que não deveriam ser defendidas e propaga informação errada, fake news em bom popular, sobre determinadas situações. Do que eu estou falando? Eu estou falando dessa pretenso aumento do número de deputados federais, né? De 513 para 541, né? 28 deputados a mais. A imprensa está caindo de pau, né? Dizendo que é má gasto público, dizendo que isso vai ter impacto sobre as bancadas do, das assembleias legislativas estaduais e tudo isso, né? E olha, gente, eu não estou falando sobre isso de orelhada, não. Eu fiz mestrado e a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre isso. Foi exatamente sobre isso, né? O nome da minha dissertação de mestrado, para quem quiser procurar aí, o Congresso Nacional, Alternativas de Representação Política e Paradigmas Eleitorais. É de 1996, tá? Então quem quiser procura aí, minha dissertação de mestrado. Então, a dissertação foi aprovada com louvor, a bancada era gente extremamente qualificada, meu orientador, professor Paulo Roberto de Mendonça Mota, né? minha, minha co-orientadora, professora Sônia Maria Fleury Teixeira, e a terceira pessoa da banca, ex-deputado federal Sérgio Arouca, já falecido, né? Então, uma bancada assim de escola, né? Eu tenho muito orgulho de ter tido uma bancada dessas como na minha dissertação de mestrado. Então, eu estudei isso. Eu estudei sistema eleitoral e sistema partidário. Não vou dizer que eu sou autoridade do assunto, porque depois eu não prossegui estudando isso, né? Então tem gente que entende muito mais do que eu, isso não tem dúvida nenhuma, né? Possivelmente a figura exponencial é o Jairo Marconi Nicolau, inclusive, né? E que eu conheço. Jairo, abraço pra você, tá? Tiro o chapéu pra você. E assim, não tem nada demais o que está acontecendo. Não tem nada demais. Ah, é mais caro. O custo é irrisório. Absolutamente irrisório. Tá? É... Ah, gera aumento das bancadas nas assembleias legislativas estaduais. É só desvincular uma coisa da outra. Leis existem para ser cumpridas, mas existem para ser modificadas também. Desvincula, né? Ou seja, o tamanho das assembleias estaduais não deveria ter nada a ver com o tamanho das bancadas federais, né? E, sobretudo, gente, dizer que você tem mais deputado ou menos deputado é ruim para o erário, gera impactos em assembleias legislativas, isso é tudo cortina de fumaça. Então eu vou perguntar para você: a Alemanha, a Alemanha é do tamanho mais ou menos de Minas Gerais, tá? A Alemanha tem 628 deputados. Vou repetir. A Alemanha tem 628 deputados. Mais uma vez, a Alemanha tem 628 deputados. O chamado Reichstag, né? Então, repara o seguinte. Perdão, gente, não são 628 não, são 656, né? 328 eleitos pela proporcionalidade, 328 eleitos por distritos, né? Então, eu pergunto, a Alemanha por acaso tem um parlamento ruim? É considerado ruim o parlamento da Alemanha, o Reichstag, né? Não, né? E tem 656 deputados. Portanto, muito mais que os 541 que alegadamente vai se passar a ter. Então, gente, para ficar claro, não é o tamanho do Congresso, o tamanho da Câmara dos Deputados que define a qualidade da representação política. O que define a qualidade da representação política é um fato que não está sendo cumprido, que é o quê? Respeitar a proporcionalidade eleitoral. O que significa respeitar a proporcionalidade eleitoral? Significa que se um partido teve 15% dos votos,
tem que ter 15% da representação. Se um partido teve 20% dos votos, tem que ter 20% da representação. Se um partido teve 10% dos votos, tem que ter 10% da representação. Simples assim. Quando você faz isso, você cria o seguinte: um voto de valor igual para cada cidadão. Agora, é o que acontece? Não. E por que não? Porque existe uma ferramenta lá na Constituição que diz tem que ter pelo menos 8 deputados por unidade da federação e um máximo de 70. E aí isso não é proporcional. Porque, por exemplo, São Paulo, por essa visão proporcional, deveria ter cerca de 110 deputados. Tem 70, né? Roraima, lá na contramão, deveria ter um deputado, tem 8, né? Então, corrigir essa distorção é que é importante. Isso é que é importante, você ter menos representantes para quem tem pouquíssimo eleitorado e ter mais representantes para quem tem muito eleitorado. Para quê? Para a proporcionalidade ficar mais ajustada. Esse é o ponto. Independente se vão ser 513 deputados ou 541 deputados, esse é o ponto. E eu diria mais, ter mais deputados ajuda mais isso do que prejudica isso, tá? Porque quanto mais deputados você tiver, então aqueles estados que têm menos, eles têm mais legitimidade para pleitear ter 8, né, que é o mínimo estabelecido, né? Que eu acho que não deveria ser 8, eu acho que 6 poderia ser, né? Eu até acho o seguinte, você já poderia ter 600 deputados, né? 600 deputados e aí você vai respeitar mais a proporcionalidade em cada estado, sem ter esse limite de 70, por exemplo, que prejudica tanto São Paulo, né, que é muito a cara desse país em muitas coisas, né? Então, é isso. O que precisa ter é cada cidadão um voto de igual valor. Ponto, né? Independente se tem 600, se tem 700, se tem 500, né? Agora, você ficar fazendo alarde que vai aumentar o gasto de forma ínfima por causa de 28 deputados a mais, olha, por gentileza, me poupe, tá?